Olá, sejam bem-vindos ao Pod Terca, o podcast do Terca, nosso espaço de comunicação com os nossos clientes, com a nossa equipe, com o mercado em geral. É um prazer estar de volta e agora, nesse mês de novembro, com mais uma super campanha com a nossa equipe interna e também apoiando, dando voz a uma campanha mundial chamada Novembro Azul. Depois do sucesso do Outubro Rosa, nós mais uma vez vamos entrevistar as nossas lideranças para falar sobre o cuidado com a saúde do homem, para falar também sobre liderança, sobre gestão, assim como fizemos com as nossas líderes femininas. Nós estamos com uma campanha interna maravilhosa que é o Cuidar de Si, é liderar pelo exemplo. Afinal, o grande foco do Novembro Azul é trabalhar a conscientização sobre o combate e a prevenção ao câncer de próstata. Mas não só ao câncer de próstata, é trazer luz a esse homem que normalmente não foca tanto em cuidar da sua saúde. E para abrir o nosso evento aqui, nosso primeiro podcast de novembro, nós temos um convidado muito especial, mas muito especial. E ele vai falar pela primeira vez da superação que ele teve em relação à vitória, né? A vitória que ele teve em relação ao câncer de próstata, que ele foi acometido. Hoje o INCA, né, que é o Instituto de Câncer, ele fala que 1 a cada 6 homens possivelmente terá o diagnóstico de câncer de próstata. Essa doença hoje, ela infelizmente mata a cada 38 minutos um homem no Brasil, mas quando descoberta precocemente, as chances de cura são de até 90%. E nós temos aqui um vitorioso para compartilhar, para trazer um pouco de educação e inspiração para você que nos assiste, homem ou até mulher, que vai compartilhar tudo isso aqui com os homens de sua família. Afinal, muitas vezes os homens só vão ao médico por causa de suas esposas, de suas filhas. Então ele vai aqui agora abrir a sua experiência, seu coração, e a gente está muito honrado por estar pela primeira vez conversando sobre isso. E nosso convidado é o senhor Oswaldo Zilli, fundador e presidente do grupo Oswaldo Zilli, onde o Terca, hoje, felizmente, é uma das empresas. Oswaldo, nós estamos muito felizes com o seu sim para bater um papo aqui com a gente sobre esse assunto. Obrigada de coração. Primeiramente, eu quero agradecer o convite e falar sobre uma doença realmente que nem você comentou agora, uma doença que preocupa, sim, a todos. A palavra câncer, ela é pesada realmente para quem toca e a maioria das famílias, infelizmente, passam por essa situação. Então, tudo que eu puder responder e ajudar, eu tenho muita gratidão a Deus, Nossa Senhora, né, por ter me salvado, mas não tenho dúvida que a medicina ela é muito avançada e por ter descoberto precocemente essa doença que eu tive e ter conseguido curá-la, né? Isso para mim é muito importante e todos os dias eu agradeço. Obrigado, meu Deus, por ter conseguido essa cura e não tenho dúvida que quando a gente se cuida, as coisas realmente vão para o melhor caminho, que se acontecer para alguém, não é tão difícil de curá-la quando ela é descoberta precocemente. Exatamente. Então vamos lá, Oswaldo, como é que você descobriu? Né? Você sentiu algo assim, teve algum sintoma físico ou foi em exames de rotina? Bom, eu perdi meu pai com câncer de estômago. Na época, muito novinho, com 61 anos ele faleceu. Foi descoberto com 59 anos, 2 anos e meio depois perdi meu pai por ter descoberto já bem avançado, já com metástase. Infelizmente, eu perdi meu pai. Como os médicos sempre nos preveniram, faça os exames, eu sempre fui fazer exames, sim, de estômago, mas na sequência eu aproveitava e fazia os outros exames sempre que precisava ser feito. Então, com 45 para 46 anos, eu já comecei um pouco de dificuldade na hora de fazer o pipi, às vezes apertava um pouco, e daí para frente, todos os anos, realmente eu fazia o toque, fazia o PSA, que é o exame de sangue, e venho acompanhando todos esses anos, e sempre com a próstata inchada, mas com medicamentos eu conseguia conduzir legal. Mas sempre com medo, né? E, então o médico sempre
se preocupava muito, Oswaldo, olha, realmente a gente vai repetir esses exames cada 6 meses. Então, eu fui fazendo cada 6 meses. Com 56 anos, no início do ano, foi o mês de janeiro de 19, eu fui fazer esse exame. Eu digo, eu estou com bastante dificuldade realmente de fazer um pipi. Eu gostaria de ver se a gente aprofundasse um pouco mais. Mas como eu fui fazer o check-up completo, aproveitamos e fizemos. Não pegou no toque. O PSA também não estava tão fora, estava na faixa de 2,5, mas pegou numa ressonância, que eu acabei fazendo uma ressonância e descobri que eu tinha o câncer na próstata. Felizmente, depois do azar de ter tido a doença, mas felizmente foi descoberto precocemente e eu volto assim, 2 ou 3 meses depois, eu acabei fazendo cirurgia. Muitos amigos tentaram me ajudar, sempre aconselhando, médicos, amigos. Até a filha do Paulo Alves, que hoje é diretor do TERCA, também se preocupou, ia atrás, descobriu um médico em Brasília. Eu fui para São Paulo também, Goiânia, e acabei tendo mais segurança em fazer realmente essa cirurgia. Medo um pouquinho, porque nós homens, né, a gente tem medo de perder a parte masculina e tal, você acaba perdendo, né, com um pouco de receio, mas eu fui incentivado pelos médicos, e a gente sabe que a tecnologia na área médica ela evoluiu muito, medicação, e graças a Deus eu fiz a cirurgia e estou bem e sem sequelas. Então fiquei muito feliz assim de ter descoberto realmente essa doença precocemente. Você trouxe muitas informações importantes aí, né? Primeiro que a gente sabe que existe um grupo considerado grupo de risco, que são homens que, se tem fator de hereditariedade na família, de qualquer tipo de câncer, não necessariamente próstata, os exames precisam começar a serem feitos a partir de 45 anos, e quando não há histórico de hereditariedade, fala-se a partir de 50, né? Depois, o exame PSA é um exame de sangue extremamente simples, né? E ainda existe, sim, um certo preconceito e, às vezes, até um medo do exame físico, que é o toque retal. Lembrando que é um exame indolor, que leva aproximadamente 5 segundos e que pode, sim, detectar. Não foi o seu caso, foi a ressonância que pegou, mas muitas vezes é esse exame que detecta, né? Então, é realmente uma história inspiradora, né? Mas que também teve essa bênção de ter sido descoberta no início. Eu também, pesquisando um pouco aqui para a nossa conversa, esse medo, né, das sequelas, ele só pode chegar a acontecer um problema com a ereção masculina se realmente afetar muito os nervos na hora da cirurgia, se o câncer estiver muito avançado. Em estágios iniciais é extremamente seguro, às vezes se também toca um pouquinho em alguns nervos, existem tratamentos para recuperar. Então a gente, na verdade, não pode ter medo do prévio, né? Tem que ter preocupação com o pós. Então, a prevenção, gente, e os exames rotineiros são extremamente importantes, né? Fabiola, aproveitando só para pegar um gancho do seu comentário, e realmente os cânceres, seja câncer de próstata, seja na parte do reto, aonde for, porque a gente sabe que infelizmente a gente está propício, sim, né, somos um organismo vivo, né? Mas quando uma cirurgia dessa, a parte que você consegue fazer é a fisioterapia, que nem eu fiz. Eu realmente fiz a fisioterapia e eu fiquei assim sem sequelas. Então, quando você tem problema realmente de uma doença dessa, eu volto a falar para os meus amigos, é uma coisa que não precisa ter medo, né? De ter medo de fazer um toque, de fazer qualquer coisa. É uma coisa tão simples, né? Porque, lógico, a gente sabe que todo mundo tem sua parte de ignorante, né? Mas vou dizer assim, você precisa ser sensato, que está tão fácil hoje de você prevenir qualquer tipo de doença, por favor, né? Então, eu falo agora como ser humano, como amigo de todos, façam esse exame, por favor. Amém. Oswaldo, tem um médico, escritor e psicanalista americano, o Dr. Eduardo de Bono. Ele escreveu um livro chamado A Teoria dos 6 Chapéus, que ele estudou que existem formas diferentes de pessoas reagirem a momentos de desafios, conflitos, diagnósticos de doenças e etc. Inclusive, ele estudou pacientes oncológicos.
E ele viu que existem reações comuns, né, que se repetem às pessoas. Existem aqueles que vão ficar extremamente desesperados, né? Já não tenho o que fazer, estou morto. Existem os que vão ficar frios, calculistas e práticos, objetivos, trabalhando na razão o tratamento. Existem os criativos, existem os otimistas, existem os pessimistas, enfim, uma diversidade de reações que interferem, inclusive, no tratamento, em como a pessoa vai facilitar ou não o processo de cura dela. Como é que você reagiu? Porque a gente sabe que já aconteceu na minha família isso, e a gente sabe que na hora que vem o diagnóstico é um pouco assustador. Mas como é que foi para você, honestamente falando? Como é que você escolheu lidar com isso? Fabiola, realmente, quando você recebe esse diagnóstico, você toma um baque, né? E realmente, eu tomei um baque, assim, caramba. E olha que eu resolvo problemas todos os dias e grandes, né? Todo dia eu resolvo, ou dentro do negócio, dentro da empresa, ou aconselhando amigos e assim sucessivamente. O pessoal às vezes vem aconselhar com a gente, seja um negócio, seja uma doença, seja qualquer uma das coisas. Então o pessoal às vezes acha a gente como referência para perguntar as coisas. Então eu sempre fui assim, sempre o pessoal, eu fui procurado bem antes de fazer essa cirurgia, bem antes desse problema. Mas o primeiro baque que eu levei, eu digo, caramba, tá, vamos tratar, 2 ou 3 dias depois, vamos tratar como um negócio. Não parei de trabalhar nenhum dia, vamos resolver o problema. Aí realmente procurei os meus amigos, procurei médico, o nome já fica difícil, né, de se falar. Aí, Oswaldo, olha, tem essa pessoa, de Goiânia fui, tem um pessoal em São Paulo fui, a Luísa, filha do Paulo, procurou até o rapaz de Brasília, que depois descobri que eles faziam uma cirurgia junto, que é uma robótica. Isso foi lá em São Paulo. Eu disse, não, mas eu opero em Brasília na sexta e no sábado, com o Ricardo Ferro, vou até falar o nome dele, assim, o cara me deu muita força, muita fé, né, me apertou na mão e falou, bicho velho, vamos junto que vai dar certo, não precisa se preocupar, que nós vamos resolver esse seu problema. Então eu fui nesses médicos. E um pouquinho receoso, lógico, medo, puta merda, mas o que vai acontecer comigo depois, se não der certo essa cirurgia. Então me preocupei. Mas depois comecei a me inteirar mais do assunto, comecei a ler um pouco mais e comecei a pôr bastante confiança na cabeça. Eu sempre tive muita fé, lógico, muita fé em Deus, Nossa Senhora e tal, e pedi ajuda. Eu digo, olha, preciso que vocês não me deixem desamparado. E foi para cima, deu certo. Aí, mais uma vez, os médicos me transferiram muita confiança. Você pode fazer, fica à vontade. Você já teve a sorte de ter descoberto precocemente, então nós vamos resolver o problema. Então, eu tratei como um negócio dessa história. Por incrível que pareça, né, é uma doença, mas eu nunca me entreguei, sempre tive muita força de vontade. E eu acho que o trabalho que me tirou bastante daquilo de ficar pensando que podia dar errado. A gente vê algumas pessoas nesses momentos assim tentando se isolar, né, perdendo a força inclusive de trabalho, mas a gente sabe que é o contrário. Quando você continua o máximo possível, respeitando o seu momento de corpo, obviamente, né? De restaurar aqui essa saúde. Mas quando você continua a sua vida o máximo possível normal, sabe-se também que isso é um facilitador para essa cura integral, né? Você falou muito aqui de pessoas que te ajudaram, e eu já tinha preparado uma pergunta para você sobre rede de apoio. Essa não é uma jornada que a gente deve passar sozinho. O entorno, ele é muito facilitador, fortalecedor, é um momento de estar a várias mãos ali caminhando, né? Sim, o positivismo da gente e dos amigos que estão ao redor, pondo aquela energia positiva, aquela energia boa, realmente isso tem me ajudado bastante. Então, é aquilo que eu fiz, que a gente faz o comentário, às vezes, junto com os amigos. Olha, se não fosse os amigos, a gente não seria ninguém. A família perto da gente, né? Não é nem bajulando, é dizendo que vai dar certo, que a gente está junto, está na hora boa, na hora da pancada. Eu próprio, a minha esposa me ajudou muito e tal, sempre positiva, ir para cima e tal, né? Eu lembro muito do pós-operatório, né? Porque o médico se falava, olha, o pós-operatório é para você fazer toda essa parte que cuidado realmente depois que você faz a cirurgia,
o resultado vai ser positivo. Então isso também é ajudado. Então a família veio junto, os amigos, é bom demais, os filhos, isso Eu falo é que legal. nessa hora que você vê quantos anos você tem à sua volta, né? Como a gente se surpreende com a quantidade de pessoas que torcem e estão conosco nesses momentos, né? É realmente é um momento que parece assim que tá tudo difícil, mas não, tem um tipo de força que sustenta as pessoas nessa hora, que é meio que só quem passa sabe. Agora, a gente precisa ter estímulo, né, para poder vencer as coisas na vida, desde o acordar para trabalhar, né, e para viver de forma geral. Então, nesse momento, né, que você está ali convalescendo, uma doença desafiante, você identificou assim qual foi o seu grande estímulo, né, da onde veio sua grande força para ficar com tanta positividade e fazer tudo que tinha que ser feito? Bom, é lógico, eu que sou empresário, tô nesse mundo que a gente tem muitas pessoas que acabam diretamente dependendo da gente, que você está numa empresa, você sabe, ó, temos tantas pessoas, temos tantos funcionários e a gente sabe que essas pessoas dependem da gente. Eu acho que o que mais me motivou a ir para cima, volto a dizer, o meu trabalho e a responsabilidade que eu tenho com as pessoas. Eu sempre comento isso nas minhas reuniões até hoje, né? Que quando você chega na idade que eu cheguei, tenho 61, então a gente tem muito que agradecer, né? E quando você chega nesse ponto, você vê que eu me preocupo com a empresa, que ela tem que continuar rodando, gerando trabalho, né? Mas ela sabe que tem que ter um ponteiro, que nem eu, que realmente tem que estar saudável, tem que estar bem. Eu preciso estar bem para poder tocar esse bumbo, porque quem decide, quem corre risco, realmente é o dono, é o dono da empresa. Então, ele arrisca, ele se preocupa com as pessoas, porque quantas pessoas que estão junto com a gente, que confiam na gente, então o mínimo que eu tenho que retribuir é fazer o bem e me preocupar com elas. Então eu vou falar sem demagogia nenhuma. O que mais me motivou, até pela idade que eu já estava, que eu estou, o que mais me motivou são as pessoas que trabalham com a gente, da gratidão que eu tenho a eles. Olha, do pouco que eu te conheço e do meu longo histórico acompanhando empresários que chegam no seu porte, né, de ter tantas famílias que vivem desse negócio, eu, de coração, eu suspeitava, né, que viria sim essa fala de fé e família, mas é muito bonito assim a gente vê o quanto que a dedicação não é mais pelo número, não é mais pela grandiosidade, não é mais pelas pessoas que estão ali, né? E eu acho que quem está a serviço, que isso é estar a serviço, né? Recebe normalmente uma forcinha extra lá de cima, porque nós precisamos de mais pessoas realmente a serviço uns dos outros, né, Oswaldo? Sim, é verdade. Eu volto assim, até fico feliz, sabe, lógico, de ouvir essas palavras. Eu sei que tem muita gente que pensa, que nem eu também penso, que se doam, que vão para cima, porque a gente está nessa missão aqui que Deus colocou. Um dia a gente vai embora e todos esses negócios vão ficar. Então eu falo para toda a minha equipe sempre, gente, eu trabalho para vocês, eu trabalho para essa empresa. Para mim, quando você envelhece, que nem eu, você vai ver que você tem a sorte de envelhecer, você vê que você vive com tão pouco, né? Então, os valores são outros, mas só que você tem que passar por lá, você vai ter que chegar lá. Não adianta eu falar agora para as pessoas que nunca chegaram. Se eu, quem sabe, falo para os meus filhos, para os meus amigos, não imaginam. Eles só vão saber se eles tiverem a graça de chegar lá também, de envelhecer, sei lá, passando por essa montanha-russa que nós passamos, seja na nossa vida pessoal, na vida familiar, na sociedade, como empresários, né? Nós vivemos num mundo bem louco nessa montanha-russa, né? Então, eu volto sempre a falar, eu acho que eu tenho muita gratidão. Oswaldo, mas tá muito novo, hein? Pode parar desse negócio me dá, que é isso? Tá muito novo. Oswaldo, tem todo um conjunto assim de medicina que deu suporte, né? A fé absurda, mas é um ponto de vulnerabilidade. É um momento em que você sabe que você não está 100% no controle. Você está dedicado a fazer tudo, mas tem um ponto de vulnerabilidade ali.
E aí a gente normalmente tinha medo de tocar na nossa vulnerabilidade, né? Ou de passar por uma experiência vulnerável. E hoje a gente já sabe, inclusive por muitos cientistas que pesquisam esse tema ligado à mentalidade, comportamento humano, que quando a pessoa toca a vulnerabilidade ou aceita a vulnerabilidade dela, ela normalmente tira dali uma das suas maiores lições. Na verdade, atrás da vulnerabilidade existe uma grande força oculta. Neste tratamento todo, nessa jornada toda, você consegue identificar qual foi o momento mais vulnerável? Eu poderia também perguntar assim, qual foi o momento mais difícil? E que talvez, ao aceitar e assumir aquilo, você se transformou em alguém ainda mais forte? Como se fosse o seu grande aprendizado disso. Sim, eu com certeza me tornei uma pessoa mais forte, sim. Eu sempre teve esse perfil, né, de uma pessoa firme, mas eu me tornei mais forte e descobri até da minha importância, que ela é muito maior, às vezes, do que eu nunca imaginei. Que as pessoas realmente vieram tentando ou me dar uma força, ou falar, nós dependemos de você, né? Então tem coisas que a gente até acaba se emocionando um pouquinho, mas eu descobri que a força de vontade, que a vontade de melhorar com as obrigações que você tem, que nem eu falei, seja com o povo, seja para tocar o negócio, porque uma empresa, eu sempre falo, ela tem que perpetuar e ela faz parte do seu negócio, porque você precisa ter força para tocar esse negócio, né? Você não pode esmorecer. Se você vai esmorecer, vai embora todos. Então eu senti na obrigação, seja com meu filho, com a minha esposa, com minha filha, com quem estava ao meu redor. Então realmente a gente sabe que a sua vida pode ser um sopro, né? Hoje você pode estar aqui, pode amanhã não estar, mas também você sabe que se você não se entregar, se você ir para cima, se você vai à luta, se você vai dizer, olha, eu vou vencer mais essa parada, mais essa dificuldade, digamos, o que aconteceu comigo, que eu vou vencer, eu acho que a gente fica... Eu vou falar uma coisa para você. Hoje eu sou um cara que eu enfrento qualquer negócio sem medo, sabe? Impressionante, porque os problemas maiores acabam vindo para a gente, né? E muda muito o ponto de vista do que realmente é um problema, né? Quando você passa por uma questão de saúde desse nível, né? Também. Tem umas coisas que só cada pessoa que passa por isso é que vai saber. Por isso que eu sou um incentivador, sabe? Das pessoas nunca se entregarem, das pessoas irem para cima, de ter coragem, de ter fé. Mais uma vez, a medicina ela é muito evoluída, né? Tudo se ajuda, mas também a gente tem que fazer a nossa parte. Também tem que ser duro, tem que ser firme e não se entregar até o último dia da vida da gente, né? E é a verdadeira essência da fé. Né? Ela não é uma palavra ou só um sentimento, ela é uma ação, né? Quando a gente tem fé de verdade, a gente está em uma ação, né? Proativa, positiva e firme, como esses seus exemplos aí. Oswaldo, quando a gente fala no câncer de próstata, não tem tantas informações sobre como prevenir. Mas a maioria dos médicos afirmam que um estilo de vida saudável, onde você tem um controle de peso, né? As pessoas com obesidade, elas começam a entrar no grau de risco, né? Maior. Sabe-se que, por exemplo, no Japão é o menor índice de câncer de próstata entre homens no mundo, mas os estudos muito ligados ao estilo de vida do japonês saudável, principalmente em relação à alimentação, pouco consumo de carne vermelha, muito consumo de peixe, atividade física, o peso controlado e etc, né? Mas japoneses que, por exemplo, migraram para os Estados Unidos e adotaram um outro estilo de vida, começaram a desenvolver mais a doença. Então não existe um caminho assim, faça isso que não vai acontecer com você, mas existem muitas probabilidades de uma vida saudável contribuir para a saúde como um todo. Você mudou alguma coisa na sua visão de vida e também no seu estilo de vida? Muito, eu mudei. Por ter chegado e ter tido essa doença, ela podia até ter acontecido de outra maneira. Mas eu não me cuidava da alimentação, não fazia exercício físico, eu realmente não me cuidava. Era um cara normal, achando que eu era assim, que não tinha nada de doença comigo. E quando aconteceu de ter descoberto essa doença, eu tomei a lição. Acho que, de qualquer maneira, é um remédio amargo, mas foi uma lição que apareceu na minha vida.
e eu mudei o meu estilo de vida. Continuo trabalhando bastante, isso eu não mudei. Continua a mesma correria, eu acho que quem sabe até mais. Mas a alimentação, me cuido bem. Eu perdi peso realmente porque eu lutei por isso. Então eu perdi mais ou menos uns 6, 7%, 8% do peso que eu tinha. As atividades físicas eu faço, não todos os dias, mas pelo menos 3 ou 4 vezes por semana eu consigo fazer. Me dedico bastante. Me regro bastante na alimentação e na bebida. Isso, uma vez eu bebia mais, hoje não, socialmente alguma coisa que não me faz nenhum tipo de falta, né? Mas eu acredito muito nas atividades físicas, que realmente a gente se sente melhor. Então hoje eu estou com 61, agora como é que é? Não sou mais idoso, agora eu estou 60 a mais, né? Mas estou bem, mas eu não tenho dúvida a aceleração do trabalho continua sendo o mesmo, mas o que eu me cuidava antes e depois não tem nada a ver. Eu sou um outro cara hoje no cuidado com a minha saúde. E o trabalho é um prazer na sua vida, né? É uma fonte de alegria também. É um campo de responsabilidade, né? Tem pressão, tem preocupação, mas a gente sabe que é uma fonte de satisfação. Então, ele é um coadjuvante positivo, né? Numa vida saudável. Quando a gente é feliz trabalhando, é muito bom, né? Ser feliz trabalhando. Quando a gente trabalha porque gosta de trabalhar, que você não vê que é uma carga, que é realmente o seu trabalho, a sua dedicação, eu vou te falar uma coisa, isso me faz muito bem. É a minha gasolina para mim viver todo dia, é o meu trabalho. Concordo totalmente, amém. Para a gente encerrando, você é um homem de muita fé, né? Você já citou, inclusive, né, que a sua jornada aí de fé com Deus, Nossa Senhora, foi fundamental. Mas sai disso também um homem ainda mais espiritualizado, mais conectado com essa essência divina que está dentro, afora e entre nós? Eu te falo que sim, Fabiola. Aquilo que te falei, eu acho que eu tenho muito essa gratidão, né, que a gente tem a todos, mas em especial a Deus, a Nossa Senhora, essa gratidão que todos os dias a gente, de manhã, faz a minha reza, à noite, quando eu vou dormir, faço meus agradecimentos. E eu não tenho dúvida que além mais uma vez, de respeitar a medicina, mas foram eles que me ajudaram a salvar, não só da minha doença, só na doença que eu teve, mas em outras situações, não tenho dúvida, em toda essa minha vida de correria, de riscos que a gente passa pela vida da gente, né? Riscos, seja lá no trabalho, no passeio, qualquer situação que você está. Você é vulnerável em qualquer uma das situações. Você, se não tiver alguém te guardando todo dia, te defendendo, cobrindo com o manto todo dia, a gente não é nada. Então, cada vez eu tenho mais gratidão a Deus. Então, sou muito grato. Então, sou um homem de fé mesmo. Eu acredito muito em Deus e Nossa Senhora. E foi uma linda experiência do quanto a fé e a ciência juntas, né, podem fazer. Então, é emocionante mesmo, assim. Para encerrar, então, que mensagem você deixa para todos que estão nos assistindo, principalmente os homens que estão nos assistindo, tantos homens da sua empresa, tantos amigos, né, clientes? Que mensagem o Oswaldo deixa para essas pessoas, inspirado nesse trabalho de conscientização do Novembro Azul? A minha mensagem é que cada um que continue se cuidando. Quem não tem esse hábito de se cuidar, que se cuide. Faça os seus exames, cuide da alimentação, faça os seus exercícios físicos. Seja meus amigos, nossos colaboradores que são das empresas, seja pessoas que a gente não conhece, todos os brasileiros, todos os capixabas, os goianos, que é a minha terra que eu vivo dia a dia, na minha cidade que eu moro, em Aparecida. Enfim, que cada um cuide melhor da sua vida, viva melhor. Hoje está tão fácil da gente detectar qualquer problema que você tem, a medicação está simples, ao alcance de todos, basta realmente se esforçar um pouquinho, se dedicar, não fica esperando sempre para o pior, ou se vai acontecer comigo. Eu acho que prevenir sempre é a melhor coisa. Então, nesse Novembro Azul aí, que todo mundo realmente se conscientize, que faça o melhor para você, para sua família, seus filhos às vezes, que precisam também de que alguém fale alguma coisa, que dê um conselho, né? Seus pais, seus avós, seus tios, não interessa quem for, mas faça o bem e sempre que vocês puderem, faça seus exames preventivos, que é muito importante. Abraço a todos.
Muito, muito, muito obrigada. Foi muito bom, muito inspirador, muito educativo, muito fortalecedor para todos nós, tá? E teve um momento que você me tocou, que eu quero encerrar falando para as pessoas que estão nos assistindo, pegando um gancho agora da sua fala final também, né? Primeiro a gente tem que fazer por nós, né? Porque nós somos um ser divino, né? Filho do Altíssimo. Então, primeiro fazer por nós. Mas uma coisa que tocou o Oswaldo para trazer força foi quando as pessoas disseram para ele: você é importante para a gente, né? Nós precisamos de você. E tem muitas pessoas aí que também precisam de você. Então faça por você e faça por todos que você ama, sim, tá bom? Obrigada por estar aqui conosco. Continue que já já tem mais episódios para vocês. Esse é o Pod Terca.